Então, irmãos, isso aqui é uma parábola bem conhecida. E a gente estava conversando, e ligeiro assim, de repente subiu essa inspiração para estar ministrando sobre isso. E a Bíblia diz assim, no versículo 1 de capítulo 18 de Lucas: contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Diga, nunca desfalecer. Então era Jesus contando aqui uma parábola para os seus discípulos. E ele vai contando aqui, né, a parábola, dizendo: havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Diga, misericórdia. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito a homens. Misericórdia, que juiz atribulado, né? E o versículo diz assim: todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar. Prosseguiu o Senhor: ouviu o que diz esse juiz iníquo? E não fará Deus injustiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com Ele? O versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Diga, glória a Deus. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará terra? Né? Jesus estava perguntando: porventura achará fé na terra? Então, irmãos, eu vou só dar um resumo do que a gente leu, né? Então havia uma mulher, uma senhora que tinha uma necessidade, e a viúva naquela época a viúva era uma pessoa desprezível, né? Porque ela não tinha um homem, uma mulher naquela época que não tinha um homem para ampará-la, era uma mulher desprezível, ela não tinha respeito pelas pessoas. As pessoas, na verdade, não respeitavam. As pessoas não respeitavam ela, né? E ela ia se colocar em um ato de injustiça, porque ela ia ficar diante de um juiz naquela época. Mas o juiz, como a Bíblia fala aqui, Jesus estava contando, de que a mulher que ficava lá pedindo toda hora ao juiz. O juiz que era iníquo, que não respeitava homem nenhum, que não temia a Deus, diga misericórdia, né? Porque se existisse hoje, ele ia pretinho para o inferno. Mas o que é que ele disse? Para que essa mulher não fique me perturbando, em outras palavras, eu vou dar-lhe, fazer com que a justiça ou o pedido dela seja realizado. E Jesus disse: imagine Deus, que nós estamos pedindo a Deus, o que é que Deus não vai fazer por nós que somos filhos? Diga, tudo o que tiver na palavra. Amém, irmãos? E eu queria também que você abrisse outro versículo, só para que a gente possa ver essa palavra: perseverai na oração, que é o título da minha ministração. Em Romanos 12:2, queria que você abrisse, por favor, e nós vamos ler alguns versículos aqui antes da gente orar. E eu quero encorajar você a orar, a perseverar, a estar perseverando na oração, para que aquilo que você está pedindo ao Senhor se realize, aconteça, em nome de Jesus. Amém? Então Romanos 12, versículo 12 diz assim: alegrai-vos na esperança. Diga comigo, alegrai-vos na esperança. Amém? Não é para a gente ficar triste. Romanos 12. 12:2, Vocês estavam lendo? 12:12. Amém? Romanos 12:12. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Você está sendo paciente na tribulação? Você sabia que existe tribulação? Amém? Não é a tribulação vindoura, a vindoura misericórdia. Não vamos, a igreja não vai ficar aqui na tribulação. Depois você pode dar um glória a Deus? Diga, eu não vou ficar na tribulação. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: não fique na tribulação, em nome de Jesus, tá bom? Se você acha que está ruim, pior vai ser quando a igreja subir. Amém? Eu vou estar lá em cima, lá, eu não quero estar aqui embaixo, não. Se você, Deus me livre, se você ficar, né?
Eu não vou lá poder fazer nada por você. É por isso que existe igreja, para ensinar você a você perseverar na oração. Mas essa tribulação aqui, irmãos, a Bíblia também se compara em outros versículos como uma momentânea tribulação. São adversidades do dia a dia. E para que o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança, olha de novo a perseverança, e súplica por todos os santos. Então nós precisamos também orar pelas pessoas. Esses santos aqui não é o santo que está em uma estátua, é um santo com S minúsculo, são pessoas. Diga, são pessoas. Diga, eu sou santo. Tenha medo de dizer não, diga, eu sou santo. Amém? A Bíblia diz que santo, sede santos como eu sou santo. Então se ele diz que sede como eu sou, então nós podemos ser santos. Amém? Santo significa separado do mundo. Não é você estar andando de ponta de pé com a auréola, não, tá bom, pessoal? Com a asa, tá certo? Amém? Abre lá comigo em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Aleluia. Todos acharam? Você que está em casa, você pode pegar essa Bíblia também. Nós vamos estar orando por alguns pedidos de oração. Coloca aí no chat do YouTube, e que o pessoal da mídia vai passar para a gente. Nós vamos estar orando. E eu sei que a sua vida aí na sua casa, você também vai ser alcançado em nome de Jesus. Amém? Então Colossenses 4:2, a Bíblia diz assim: perseverai na oração. Repita comigo: perseverai na oração. E o restante fala assim, ó: velando nela com ações de graça. Esse nela não é a palavra, é na sua oração. Amém? Como é que a gente vela? Quem já participou aqui de um velório fúnebre? Ou um velório já é fúnebre, né? Um velório de alguém que já morreu. Sabe como é? Você fica ali. Quem já... Vou fazer uma pergunta que eu sei que você não tem medo. Quem já passou muito tempo olhando para ver se a pessoa se mexe? Né? Você fica... né? Eu vou falar de mim, porque sou eu que estou ministrando, né? Quando eu vi minha mãe no caixão, eu fiquei olhando muito tempo para ela, eu disse, eu não acredito nisso. E eu ficava olhando, aí o meu pensamento, mãe, se mexe. É só uma brincadeira, tá bom? Mas velar, irmãos, diz assim, ó, o versículo, perseverar na oração. Perseverar, como eu já disse, é você estar ali, né? Eu estou orando todos os momentos. E velando é olhando para a coisa e dizer, oração e súplicas eu oro. Então, velando para que a nossa oração aconteça. Como está dizendo aqui, ó, velando nela com ações de graça. Eu orei, já declarei sobre isso, agora eu dou graça. Pai, obrigado que isso vai acontecer. É isso. Amém? Velar e você está ali, vendo, até esperando, com grande expectativa, para que aquilo possa acontecer. E ainda, além disso, você não fica olhando, duvidando, você fica, Pai, obrigado. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, porque a tua palavra diz isso e isso, e assim vai acontecer. Amém, irmãos? Então nós precisamos estar crendo. Nós precisamos estar perseverando. E além disso, com ações de graça. Quando você levanta a mão, irmãos, e agradece, você já está confiando. Amém? Eu sei que é complicado para a nossa mente. Nós temos um sentido. Nós temos os 5 sentidos, que é a audição, visão. Nós temos nosso cérebro, que é uma máquina que ninguém consegue copiar ela. Não é verdade? A nossa própria mente, ela tem uma razão que... Por exemplo, você está dirigindo, aparece um perigo e de repente você faz, aí diz, meu Deus, como foi que eu consegui isso? O reflexo é tão grande, o raciocínio humano é tão grande que nos livra de coisas assim que a gente às vezes não consegue quando alguma coisa acontece. Mas além dessa razão, ela cria algumas coisas, né? Eu estava assistindo uma ministração de que existem fortalezas maiores do que prédios, que é quando a nossa mente cria bloqueios que só mesmo a gente consegue desbloquear internamente. Não tem, às vezes, psicólogo, psiquiatra que faça isso, mas a Bíblia mesmo diz que em Romanos 12:2, que nós só conseguimos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como? Renovando a nossa mente. Então nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente tenha ações de graças. Eu sei que muitas vezes a gente olha para algo, como eu estava dizendo, e a coisa ali está feia, está sem forma, sem uma coisa como a gente está crendo, como a palavra de Deus diz. Por exemplo, em uma doença, a Bíblia diz que nós somos curados. Jesus já levou nossa doença na cruz
E a doença vem e você ora, e você precisa estar crendo, declarando e dando ações de graças. Amém? A Bíblia diz que nós já somos curados. Diga comigo, eu sou curado. Em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, quando nós oramos, nós precisamos estar velando na nossa oração ali. Pai, a tua palavra diz isso, eu orei sobre isso, e a gente também precisa dar ações de graça. Pai, eu te agradeço, eu dou ações de graça porque isso já vai acontecer, em nome de Jesus. Eu já vejo acontecido, já vejo essa situação mudada e tudo resolucionado. Amém? Dê um glória a Deus bem alto, irmão, você está animado. Você é uma pessoa que persevera. Amém? Quem persevera é quem está convicto de algo. Amém? Abre comigo para a gente encerrar, para a gente orar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Versículo 17. Esse versículo é muito grande. Nós vamos passar um tempão aqui orando. Lendo. Acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O que é que diz a sua Bíblia? E o que mais? Só isso, né? O que é que ele está dizendo? Orai sem... Vamos repetir mais uma vez. Orai... A minha versão está, orai-vos sempre. Desculpa, orai sem cessar mesmo, que eu vi o versículo 16. Mas vai para o versículo 16. O que é que está dizendo aí? Regozijai-vos sempre. E depois ele está dizendo, orai sem cessar. Então, irmãos, nós não podemos parar de orar. Não é rezar. O que é uma reza? É você repetir a mesma coisa. Microfone se levanta, microfone se levanta, microfone se levanta, microfone se levanta. Ele não vai se levantar, né? Microfone se levanta, microfone... É uma coisa repetitiva. O que é oração, irmãos? Levante-se em nome de Jesus, a Bíblia diz isso, você deve se levantar e você deu ações de graça, Pai, porque isso vai acontecer, mas agora você tem que fazer as coisas baseadas na palavra, amém? Filho, alguém que está viciado, né, ou qualquer outra coisa que esteja fora da palavra, ela é fora do que Deus estabeleceu, ela vai ter que entrar em linha com a nossa oração. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé, nós vamos estar orando, queria que Isaac tocasse aqui, e nós vamos orar por alguns pedidos de oração. Amém? Você crê que Deus vai fazer algo por causa da sua oração nessa noite? Amém? Só o irmão Sérgio disse amém, né? Só o irmão Sérgio vai orar. Você está convicto que Deus vai fazer algo por causa da sua oração? Amém? Deus não faz algo por o que você está passando de sentimento doloroso. Deus faz algo através da fé, através da sua palavra. Amém? Quero dizer algo e não veja como algo arrogante, mas Deus não se move, irmãos, porque aquilo que você está sentindo, Deus se move através da fé. Amém? Diga, Deus se move através da fé. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos estar orando por alguns pedidos, mas antes, baseado nisso que eu falei, irmãos, queria que você orasse por alguma coisa sua, alguma coisa que está impedido, alguma coisa que está travado, alguma coisa que está assim, sem nexo na sua vida. Você precisa que isso desemboque. A palavra certa é essa. Como é que nós vamos fazer isso? Através da perseverança na oração. Se você está pensando, o pastor está falando isso, vou lá orar. Já falei tanto para aquele meu marido que não se converte, para aquele filho que não sai das drogas, por aquela pessoa que não vem à igreja, por aquela parte financeira que não acontece, por aquele emprego que não abre a porta. Nós vamos estar orando. Nós vamos com oração e súplicas e com ações de graça nós vamos estar perseverando. Amém? Então é o seu momento e Deus aí. Eu não vou estar orando no microfone, mas você vai estar fazendo sua oração. Amém? Então fecha teus olhos, vamos gastar 2 minutos orando em relação a isso, amém? Ora alto, não tem vergonha se alguém ouvir, mas faz o teu jeito, amém? Deus está te ouvindo, isso é certo. Deus está te ouvindo nessa noite. Obrigado, Senhor.